E aí pessoal do Infomobilista, tudo certo? Meu nome é Patrick Malgarize e nesse vídeo eu vou te explicar as diferenças entre facelift e nova geração, já que algumas pessoas não sabem o que significa facelift e também pelo fato de o facelift ser confundido com nova geração muitas vezes, né? Esse termo facelift é bastante utilizado na mídia automotiva, seja em revistas, seja em sites, né? O pessoal fala bastante esse termo, então já vou explicar aí o que significa e falar o porquê que não é a mesma coisa que nova geração. Então, primeiramente, vamos entender o conceito de facelift. O facelift consiste em mudanças bem leves que um carro sofre no seu visual, né? Na sua estética e também nos acabamentos. São mudanças bem leves mesmo, já que se tu olhar o modelo anterior ao facelift e o modelo posterior, eles são praticamente iguais, então tu não tem dificuldade nenhuma de identificar o modelo depois do facelift, já que ele muda muito pouco. E mantém-se o projeto original do carro, então a carroceria, a estrutura, a mecânica, todo o conjunto principal do carro é mantido, apenas algumas modificações são feitas em partes que não afetam o projeto, né? Geralmente peças de plástico, né? Peças que não vão influenciar tanto no projeto original do carro. E também podem ocorrer algumas pequenas mudanças mecânicas, né? Alguns acertos aí, mas nada muito grande assim. Depois do facelift assim, o carro permanece praticamente o mesmo, apenas ganha um tapa no visual aí para continuar competitivo, para continuar no mercado, né? Então as montadoras fazem isso para manter o modelo atual, para dar uma revigorada no visual dele e também para mostrar que está se preocupando com aquele carro para não deixar ele vários anos igual, né? O facelift ocorre geralmente depois de 1 ou 2 anos que o modelo está sem nenhuma modificação, né? Então, às vezes todo ano algum carro muda ou de 2 em 2 anos. O que muda no facelift? Então aqui eu estou dando o exemplo do Agile que sofreu um facelift, vocês podem ver destacado ali que o que mudou foi a grade frontal, para-choque e o farol. Então, realmente apenas peças que não, como eu falei, não influenciam no projeto original do carro são modificadas. Se vocês repararem, a linha das janelas, o para-brisa, toda a carroceria do carro, né, os vincos principais se mantiveram os mesmos. Então, é realmente o mesmo carro, apenas com algumas modificações para deixar o design dele mais atual e para dar uma modificada aí para não deixar o carro sempre igual. Também na traseira, né, mudou as lanternas, o para-choque, e na maioria dos facelifts é apenas isso que muda. Raramente muda outra coisa. As rodas também mudaram, né, depois dessa modificação aí. E aqui a gente tem outros exemplos, tem o Vectra B, facelift que ele recebeu lá em 99, tem o Fusion. Então é bem claro, né, que o carro é o mesmo, a carroceria dele, o projeto dele todo é o mesmo, então apenas o que muda, na maioria das vezes, é grades, para-choques e faróis. Também tem o exemplo ali do Uno Mille. Agora vamos entender o que significa nova geração. Então, ao contrário do facelift, que são mudanças leves, a nova geração é uma mudança completa no carro. Mudanças completas no visual interno e no visual externo, e também mudanças mecânicas podem ocorrer. Então, mudança de tecnologias, o modelo ganha mais tecnologia e o projeto do carro não é mais o mesmo. Eles fazem um novo projeto do carro, muda a estrutura, muda a chassi, muda a carroceria, então realmente muda muita coisa. É um carro totalmente novo quando vem uma nova geração. E a nova geração ela é feita geralmente quando o carro já sofreu alguns facelifts, o visual dele já está meio cansado, já está meio defasado, né? Já não está muito competitivo, então a marca decide fazer uma nova geração do carro, trazendo novas tecnologias e inovando bastante nele. E algumas vezes o carro pode mudar também de categoria, ele pode ficar mais caro, ele pode subir ou descer de categoria, ele pode ganhar um novo segmento, pode mudar de segmento. Então, quando acontece isso, realmente o que sobra é apenas o nome do carro. Mas na maioria das vezes o carro se mantém na categoria que ele ocupa. Então aqui a gente tem alguns exemplos. Tem o exemplo da S10. Aí se vocês olharem o que eu falei antes dos vincos principais, da linha das janelas, mudou totalmente. É um carro diferente, né? Uma caminhonete totalmente diferente. Tem ali também o exemplo do K,
como eu falei, pode acontecer do carro mudar de categoria. E o Ford Ka, nessa nova geração dele, ele evoluiu. Ele passou a ser 4 portas, então percebe-se que ele subiu de categoria para ocupar o lugar do Fiesta Rocan, que saiu de linha. E também o Ford Ka passou a ocupar um outro segmento, que é o sedã. Então, além dele ter recebido uma nova geração, ele também ganhou uma versão sedã. E ali embaixo tem o exemplo do Corcel 1 e do Corcel 2, que ele mudou bastante, né? Ficou maior e tal. Bom, então agora que a gente já entendeu o que significa facelift, o que significa nova geração e por que eles não são a mesma coisa, vamos falar de alguns casos aí populares em que o pessoal cometeu erros aí, né? O pessoal define aí de maneira errada. O caso do Gol. Então aqui eu botei umas imagens de como é definido popularmente as gerações do Gol e de maneira errada. Então a gente tem ali a primeira geração, é a geração do Gol quadrado, que vai do Gol BX até o Gol chinesinho, né, frente baixa. Temos a segunda geração, que é o Gol bola, que o pessoal chama de segunda geração, é o Gol bola. Aí a terceira geração é o Gol bola com o seu primeiro facelift. Então já começaram a entender o erro, sofreu um facelift, mas o pessoal chamou de nova geração. A mesma coisa aconteceu no que o pessoal chama de Gol G4, que é mais um facelift do Gol bola. Daí temos aí a geração 5, que aí sim foi uma nova geração. E temos aí a geração 6, que é nada mais do que um facelift do que o pessoal chama de geração 5. O Gol sofreu vários facelifts, só que o pessoal chamou de geração. O pessoal acabou gourmetizando isso daí. E agora temos aqui como realmente é. Como realmente são as gerações do Gol. Então a geração 1 continua igual, é o Gol quadrado. E a geração 2 é o Gol bola, é o Gol que o pessoal chama de G3 e G4. Por quê? Porque a gente percebe que é o mesmo carro, ele sofreu 2 facelifts, mas se a gente analisar, para vocês perceberem como é o mesmo carro, é só olhar o para-brisa, as janelas, as portas, tem o mesmo formato, é tudo igual, o teto é igual, a carroceria do carro é a mesma. Mas o pessoal começou a chamar de Gol G3, de Gol G4, e assim foi ficando e seguindo adiante para os próximos modelos. E daí a geração 3 seria o que o pessoal chama de geração 5 e geração 6. Mesma coisa, só olhar as portas, as janelas, né, o formato como um todo da carroceria é o mesmo. Então, espero que você tenha entendido esse erro aí que aconteceu nas gerações do Gol. Não estou falando para vocês chamarem o Gol G5 de Gol G3, porque ele já é conhecido como G5 popularmente, então não dá pra gente mudar isso, a gente tem que aceitar e chamar do jeito que todo mundo fala, né? Então, só para vocês saberem que o Gol não tem 6 gerações, ele tem 3, beleza? E agora mais um caso particular aqui, que é o do Opala, né? O Opala, como vocês podem ver aqui, ele sofreu vários facelifts, tá? Eu não botei todos aqui, botei só 4 facelifts dele, mas ele teve vários outros, só que eu botei os que eu achei que mudaram mais, né? Então se tu olhar o Opala de 69 e olhar o Opala que veio em 91 e 92, é muito diferente, sabe? É quase outro carro, é muito diferente. Só que o Opala, ele sofreu apenas facelifts, tá? Só que em 23 anos de fabricação, ele sofreu tanto facelift que se tu olhar o primeiro e olhar o último, é muito diferente, parece que é uma nova geração, entendeu? Então tu olha o Opala de 69 e o Opala de 75, são bem parecidos, né? Em 80 ele já tem um visual mais quadrado, e em 91 e 92 ele já é um carro com visual bem mais moderno. Só que em momento algum ele ganhou uma nova geração. É um caso aí que aconteceram tantas mudanças leves que acabaram fazendo com que o primeiro Opala e o último Opala sejam tão diferentes. As tecnologias do primeiro Opala e do último Opala são muito diferentes, mas a carroceria é a mesma, né? Se tu for analisar os vincos laterais, o formato das janelas, eu peguei apenas Opala 4 portas aqui para vocês verem que o para-brisa, as janelas é o mesmo, tá? A mecânica também é a mesma. Os motores de 4 e de 6 cilindros são os mesmos do início ao fim. Mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido a proposta. Se gostou, deixa um like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Compartilha com a galera aí, mostra para os amigos que curtem carro. E até o próximo vídeo. Falou!